Oi, minha gente, boa tarde. Meu nome é Carl Praz, e vamos estar vendo hoje o que é os cinco conselhos, as cinco sugerências de como fazer trading. Para começar, para isso, vamos ver o que é a apresentação dos cinco sugestões de trading. Vamos começar pelo aviso de risco. Isso tem tudo que ver com o que é o aviso de risco e a isenção de responsabilidade, e tem que ver com a gestão de risco. Bem-vindos. Esse webinário está muito enfocado pela hora para o mercado em Portugal, porque agora, nesse momento, são as 7 da noite em Portugal. Então, bem-vinda, minha gente, para as pessoas no Brasil que possam ver também esse webinário. Estariam vendo ele às 3 da tarde. Eu estou transmitindo desde a cidade do México à 1 da tarde, hora local. Então, bem-vindos todos. Vamos ver o que é o aviso de risco, que nossos produtos são negociados com uma margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Para isso, vamos entender o que é uma situação de trade-out, de margin call, ou o que seria, em outras palavras, queimar a conta. Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Como diria o Warren Buffett, o George Soros e outros grandes traders e gente involucrada, envolta com os mercados, eles não entram, ou a recomendação é não entrar a um negócio que você não entende. Então, precisa entender quais são os riscos envolvidos para garantir que você conhece eles e poder operar ou fazer trading do melhor jeito. A isenção de responsabilidade, as informações neste webinário não devem ser consideradas conselhos de trading ou de investimento. São meramente ideias, mas apenas material educacional. Este material é apenas a opinião pessoal do autor e os objetivos de investimento do cliente e a tolerância ao risco não foram considerados. A Iron Forex não é responsável por qualquer perda decorrente, igual que o servidor, o apresentador desta palestra, desse webinário, o Carl, tampouco é responsável de qualquer informação aqui contida. A redistribuição do material é estritamente proibida, tá? Então, quando estamos falando de risco, essa é uma palavra que pode ser interpretada de muitos jeitos. Quando eu começo o webinário, eu sempre falo que não tem bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. Então, precisa ter um treinamento especial para ficar um bom trader, tá? Então, o primeiro a primeira sugerência é a de praticar em uma conta demo. Você pode usar o que é o MetaTrader para se treinar em uma conta demo. E por que eu falo isso? Porque tem dois nos que nós podemos fazer dinheiro ou lucro, ou mais bem de aprendizagem. Tem dois jeitos de fazer o aprendizagem. O aprendizagem pode ser bom jeito ou mau jeito.
pode ser de bom jeito quando você aprende numa conta demo. E é de mau jeito quando fazemos o aprendizagem em uma conta real. Por quê? Porque o que acontece é que em uma conta real, o que acontece é que o risco é de você perder dinheiro. Isso é, digamos, sangue, não? Que corre. Então, é melhor em demo para nós aprender. Então, o que é importante é se treinar. E eu invito a gente a que use uma conta demo, pode baixar ela no que é o Iron Forex. Esse é o MetaTrader. O MetaTrader tem 5 áreas principais, que são as ferramentas, observação do mercado. Eu vou ir para o que é o MetaTrader da Iron Forex para usá-lo, digamos, aqui você dá um double click no que é o MetaTrader 4, okay? E nós podemos colocar ele em o que é a língua em português para ficar mais fácil de usá-lo, tá? Eu vou colocar aqui, vamos pôr aqui tudo em português, tá? Vamos pôr observação do mercado, vamos pôr o que é o navegador, vamos pôr o que é a caixa de ferramentas, se é terminal, o que é a terminal, ok? E aqui temos o euro-dólar, eu vou pôr ele com um template, um modelo em branco, tá? Então, quais são os conselhos? Aqui eu tenho uma conta demos, você pode ver aqui, é uma conta Iron Forex BM Demo 1, isso é uma conta demo, onde as condições de mercado são reais. Aqui o euro-dólar está operando 0,99700 dólar por uma unidade de €1. Então, isso é uma conta demo. Aqui temos 999.876 dólares. Eu invito a gente a que você possa reduzir o capital da conta demo para o capital que você tenha pensado usar em real. Olha, tem 2 reações que nós podemos ter quando estamos fazendo trade com a conta demo, não? Se nós ganhamos dinheiro, e pode acontecer muito rápido, nós dizemos, olha só, eu estou praticando em demo e eu poderia ter ganhado esse dinheiro em real, tá? Ok, tá legal. Mas também tem a outra situação onde se você perdeu o dinheiro, então você faz assim, olha, que bom que estou usando a conta demo, porque isso pode custar dinheiro. E muito possivelmente estaríamos falando de dinheiro real, dinheiro que custou muito trabalho ganhar para perder facilmente, porque a pessoa não entende de um jeito real como é que se opera o mercado, tá? Então, a conta demo é muito importante. Eu invito a gente a usar uma conta demo tão profissionalmente falando, como um piloto, aviador comercial,
se treina em um simulador para saber o que fazer em cada situação, tá? Ou com o mesmo profissionalismo que um piloto de Fórmula 1 se treina antes de fazer a carreira, ele faz no simulador para aprender exatamente como é a pista, como vai, onde vai ele acelerar, onde vai frenar, onde ele vai fazer que coisa para se treinar. Então, isso precisa de treinamento. Não só isso. Eu aconselho a gente que na sua vida profissional de trading tenha uma conta real e uma conta demo. Por que isso? Porque na conta real você está usando uma estratégia, uma técnica, um setup já provado na demo que você já provou funciona para passar a real. Se você não tem isso, não passe a real. Outra coisa, outro digamos, pré-requisito tem um termo que se chama expectativa de trading, tá? Então, o que você precisa é ter ao menos 10 operações em demo e você daí vai ver o que é a expectativa de trading, quantas posições foram boas e quantas foram com perda. Daí você saca o promédio dos lucros e das perdas, e então você põe o porcentagem do ganho por o que é o promédio do lucro, menos tudo isso, o que é o porcentagem de perda por o que é o promédio da perda, tá? Então, se você tem uma expectativa de trading positiva, isso quer dizer que muito possivelmente você já pode fazer trading em uma conta real, porque já provou um setup, uma estratégia que funciona. Para isso, também é muito importante ter um log, um diário de trading, onde você pode escolher das posições ganhadoras, qual foi a melhor para você se concentrar em essa estratégia e só ter que repetir esse procedimento para você ser consistentemente lucrativo, tá? Então, isso é o que você passa para o real. Antes disso, todo em demo. Agora, que é para o qual nós vamos usar a conta demo? É para fazer o treinamento, para provar estratégias. Olha, o MetaTrader é uma plataforma de trading muito boa. Eu vou escrever aqui no chat. Tem uma página que se chama MQL5. Então, essa página, esse é o linguagem com o qual está programado o MetaTrader, e na página do MQL5 você pode descarregar indicadores. O MetaTrader 4 já tem, eu acho que indicadores demais, não tem para toda a vida. Olha, temos o que são os indicadores de tendência, dos quais pudéssemos usar mais o que são as bandas de Bollinger, a nuvem de Shimoku ou o Parabolic SAR, tá? Temos o que são osciladores, onde temos o que é momento, o MACD, que também são osciladores estocásticos que também podemos usar. Temos indicadores de volume, com o qual podemos usar o que é o de volume, ou podemos ter os exemplos onde temos, por exemplo, aqui o que é dentro do que são os exemplos, o ADX. O ADX possivelmente está aqui, se não, bom, nós podemos buscar ele no que é examples. Tem o ADR, enfim, tem muitos, ok? Mas se nós queremos usar
um indicador específico que não vem descarregado por default, então nós podemos usar o que é MQL5 e do MQL5 descarregar para o MetaTrader. Agora, nós temos que ter em consideração, e esse é um sonho dourado de muitos traders, não que, por um lado, buscam o que é a fórmula mágica para fazer dinheiro, mas eu tenho escutado muitas vezes que a pessoa não quer pagar o preço do trabalho, tá? Que então quer ganhar, que isso funcione em automático. Não, eu escutei por parte de um aluno recentemente que ele diz: olha, mas eu não quero fazer nada, eu quero ganhar dinheiro, tá? Então, bom, podemos ter em consideração que muito do trading atual se faz por ferramentas robóticas, não? Por robôs. O que são bancos centrais, bancos privados, corporativos. 85% do trading é feito por uma ferramenta robótica, mas o robô tem que estar configurado de acordo à sua estratégia, à sua tolerância ao risco e para trabalhar o capital que você tem aqui, tá? Então, a linguagem de programação é cada vez mais simples, mas para chegar a que isso seja totalmente automático, e olha que estamos chegando no tempo do que é a inteligência artificial, onde o robô também vai aprendendo. Nós não podemos chegar com o robô e dizer: robô bobo, por que você não pôs o stop loss? Porque isso foi um problema de configuração. A responsabilidade é sua. Como eu falo, nós podemos delegar o que é uma operação, porque, ademais, além disso, o robô tem muitas vantagens sobre de nós. Quais são essas? Olha, ele não sente, então não reagia de jeito emocional, como pode ser o caso de uma pessoa. Ele pode escanear, vamos dizer, desde 50 até 100 ativos, 24/7. Então, tem muita vantagem sobre a gente, porque nós não podemos estar 24/7 no gráfico, morremos, não? Porque tem que dormir, tem que comer, tem suas atividades. O robô pode fazer isso. E com a capacidade de monitoreio de 100 ativos, por exemplo. Então, as capacidades de um robô são muito boas. Mas, como é que nós vamos poder ficar craques no que é o uso de uma ferramenta robótica? Eu vou entrar aqui ao MQL5 para a gente ver como é que ele pode funcionar. Vou entrar aqui, MQL5, tá? O mql5.com, espanhol. Então, aqui você tem diferentes, tem o que é, isso está em espanhol, mas você pode entrar também com isso em português. Tem diferentes ferramentas. Aqui, o que nós podemos fazer é provar primeiro o que são as ferramentas robóticas. Não? Se eu posso pôr aqui robô, então vou ter aqui desenvolvimento de robôs sem melhores passadas de optimização, chip robot, enfim, tem muitas possibilidades, não? Os top 100. E aqui tem a introdução e podemos ter um gráfico de caminho para chegar ao que é o MQL5. Então, qual é
a ideia que você tem aqui muitas opções, e de robots você pode ter que seja começar com os que são gratuitos, tá? E você vai testando eles, não? Eu acho que nós podemos testar um robot, digamos, por dia, não? E podemos provar eles até nós encontrar algum que seja muito perto do que nós buscamos, e também que seja compatível com nossa tolerância ao risco, com nossa personalidade, com o tempo que nós temos. Então, podemos delegar o que é a função, mas nunca podemos deixar de supervisar a operação de uma ferramenta robótica, tá? Então, voltando aqui, você instala o robot e a ideia é que nós podemos testar ele para depois passar ele a real com contas e posições pequenas, para que, usando a estratégia que já foi provada, então agora em real. Então, é crucial uma conta demo para bom trader. Então, esse é o conselho número 1 que temos dos 5 que vou dar esse dia. Qual é o segundo? O segundo é usar uma ordem de stop loss. Quando eu abro uma posição, vamos dizer aqui com o euro-dólar, eu vou aqui, nova ordem, então eu vejo aqui, olha, qual é a perda máxima e o lucro máximo. Isso daqui, a perda máxima, isso é o que é o stop loss. E está muito ligado ao que é o quarto conselho, que fala de que você não ponha em risco mais do 1% do total do seu capital na conta. Então, eu vou falar um pouco do que são as temporalidades, tá? Do que são os 4 tipos de traders. E não é que nós tenhamos que caçar-nos com desses tipos de trader, mas depende muito do nosso sistema de vida e do tempo que tenhamos para monitorar uma operação. Temos o gráfico de 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos, que são as temporalidades que usa principalmente trader, digamos, scalper, ok? Depois disso, você tem o gráfico de 30 minutos ou de 1 hora, que é o que usa, digamos, day trader, não? Que ele pode fazer trading, digamos, pode ser desde umas 2 horas de manhã até estar monitoreando gráficos durante, vamos dizer, 8 horas. Não é que esteja pegado a janela, mas ele pode estar fazendo esse tipo de trading. Tem depois o que são os gráficos de 4 horas ou um dia, que seriam gráficos usados principalmente por swing trader, que deixa posições abertas, vamos dizer, durante vários dias, não? Até algumas semanas, talvez. E depois você tem os gráficos de uma semana ou de um mês, que são principalmente usados por investidores, não? Que são long trades, não? Que fazem long-term trades, que seriam trades de mais tempo. Agora, cada desses tipos de trader se subdivide em 3 níveis, dependendo da aproximação ao risco
que tenha o trader. Então, o primeiro tipo de trader é o conservador, que não põe em risco mais de 1% do total do seu capital por posição. E essa seria a aproximação que eu mais sugiro, mais recomendo, mais aconselho, tá? O segundo tipo de trader é um trader moderado que não põe em risco mais de 2% do total do seu capital por posição. E depois disso temos o terceiro tipo, que, olha, fica muito interessante, porque quando nós falamos de um trader agressivo, falamos, olha, esse está louco, esse põe em risco mais de 10%, 20%, a metade da conta em uma sola posição. Mas um trader agressivo é aquele que profissionalmente não põe mais de um 3% em risco do total do seu capital. Tá? Por quê? Porque quando é uma porcentagem muito pequeno, é fácil de recuperar. Mas se você perde o 10, 20, 30, 50 ou mais por cento da sua conta, fica muito difícil recuperá-lo, tá? Então, eu aconselho um livro. Eu vou pôr aqui muitos dos livros que mais têm que ver com trading. Estão em inglês, tá? Então, eu não tenho encontrado a tradução desse livro para o português, mas é o Price Action Trading, Trading Secrets. O autor se chama Rainer Theo. Ele é uma pessoa, um jovem de Singapura, que escreveu um livro onde está falando de um trading, vamos dizer, bastante profissional, tá? Mas é um trading simples de ler. São estratégias bastante simples, mas eu falo agora desse livro porque ele tem uma tábua onde ele põe as possibilidades, os porcentagens de possibilidades de recuperação de uma conta quando, dependendo da perda que você tem dependendo de quanto porcentagem você tem de perda em uma posição. Então, se é 1%, 3%, até uns 5%, ainda é bastante fácil de recuperar. Mas vai aumentando a perda, então é muito mais difícil de recuperar, tá? Então, por isso é que a gestão de risco é tão importante. E isso é quando nós temos aqui o que é a perda máxima, que não deve ser mais de 1% do total do capital que nós estejamos. Máximo, tá? Essa é uma postura conservadora. Como é que nós vamos usar o stop loss? Esse é o segundo conselho. Porque o stop loss é como o uso de um cinturão, uma cinta de seguridade no carro. É possível que em 99 vezes que você dirija um carro, não passe nada, mas o outro 1% pode ser fatal se não usamos essa cinta o seat belt, o que é o cinturão, a cinta de segurança, tá? Então, isso é quando você dirige um auto, essa é a gestão de risco no carro. Então, precisa gestão de risco também no trading. Então, o que acontece com o uso do stop loss? Eu vou dizer, por exemplo, olha, aqui, se eu tenho um movimento lateral,
vamos dizer, eu tenho aqui um canal, eu vou pôr essa linha, procurar por ela um pouquinho mais grossa, deixa eu ver se aparece, tá bem. E eu vou pôr o que é, esse é o topo e eu ponho aqui o fundo, tá? Então, aqui eu vejo uma oportunidade para eu entrar em curto. Cada posição que nós colocamos tem que ter um plano. Um plano. É como se vamos fazer uma gestão militar, uma gestão da polícia, uma gestão da empresa, tem que ter um plano, tá? Então, em trading, o plano inicialmente é bastante fácil. Por quê? Porque é ir para cima em uma posição longa ou ir para baixo em uma posição em curto. Aqui, nesse caso, eu posso pôr uma posição em curto, eu ponho o topo aqui, eu mando ele um pouco mais para baixo, tá? E então eu vou pôr duas áreas que para meu plano são muito importantes. Eu vou usar aqui o diagrama do Zoom para eu fazer aqui esses símbolos com cor branca. Eu vou pôr aqui, eu entro em curto, vamos dizer, com essa vela que eu tenho aqui. Então, a minha zona de validação é todo o que aconteça de aqui para baixo. Então, essa é minha zona de validação. E eu tenho o que é a zona de invalidação, que é todo o que aconteça daqui para cima, tá? Então, enquanto eu tenho velas vermelhas, e isso vai descendo e descendo e quebra o fundo e vai ainda mais para baixo, meu plano baixista vai bem, ok? Mas se acontece que apareça, que, digamos, apareceu no momento uma vela verde que foi assim para cima, entra no que é minha zona de invalidação, tá? Então, o stop loss tem que estar na sua zona de invalidação, que é aqui para cima. Então, essa é a que avisa a gente que algo vai mal com nossa posição, então precisa, se o preço chega nesse ponto da máxima perda, então aí essa é nossa zona de invalidação, tá? Mas o que acontece? E isso acontece muito seguido. Um trader fala para mim: olha, cara, eu estava ganhando $100 em uma posição em curto, tá? Então, que foi o que aconteceu? Essa pessoa deixou o stop loss fixo na zona de invalidação horizontal, tá? Então, ele estava ganhando, depois ele estava tendo lucro, depois o mercado trocou, porque ele dizia, olha, eu vou ganhando nesse momento $100, mas eu quero ganhar o dobro disso. Eu quero ganhar 200, então eu vou deixar a posição até que eu tenha um ganho de 200. Depois o mercado troca, volta a sua posição em zero e ele perde $100, porque é o stop loss que ele tinha. Bom, que é o que eu aconselho? Eu aconselho nós usar o que é um trailing stop, o que é um stop loss flexível, que nós movamos o stop loss, a máxima perda. Até que ponto? Até o ponto, se a sua posição vai bem por price action, eu vou baixando, nesse caso, o stop loss até que chega
ao ponto de break-even, que é o ponto onde o preço de entrada em curto é igual ao preço de saída do stop loss. Isso é blindar a posição, isso é tirar o risco do mercado com as suas próprias mãos. Como diria um amigo meu, muito querido, ele fala, olha, Carl, o guerreiro, o lutador, o soldado que mais possibilidades tem de ganhar uma batalha, uma luta, é aquele que já não tem nada que perder. Tá? Ele já não tem nada que perder, então ele só pode perder isso ou ganhar. Então, isso já em trading, nós já podemos considerar isso como um trading exitoso quando nós saímos sinceros. Por quê? Porque você não perdeu. Olha, eu vou perguntar para a gente. Se eu tenho um trader, eu tenho uma ferramenta robótica que de 20 operações, 19 saíram em zero e uma saiu com $100 de lucro. Isso diz que esse robô, essa ferramenta robótica, em promédio, ganha $5 por posição. Já tem uma expectativa de trading positiva, tá? Então, é um bom trader e essa expectativa pode crescer. Então, para nós começar a ganhar, para começar a ter lucro, precisamos começar por não perder. Agora, eu vou buscar outro gráfico, como de um dia. Esse é muito bom, que agora está vendo uma possibilidade de reversão, porque temos aqui uma vela muito longa que está procurando chegar até o nível de $1 por euro e que pode se parecer ou pode ser tomado em conta como uma vela de reversão ou de continuidade dessas velas verdes. Então, isso já está se trocando a possivelmente uma posição baixista. Mas a posição em longo, uma posição de compra. Agora, se antigamente eu tinha uma tendência à baixa, se você tem uma linha de tendência à baixa, ok? Isso faz que o que é a zona de invalidação pode ser outra que não seja horizontal, mas em diagonal, no caminho da linha de tendência. Então, se eu entro aqui, você pode, com cada vela, ir baixando o stop loss até que chega à zona de zero. E não só isso. Olha, se eu entrei com essa vela, aqui já vou em zero, já não tenho possibilidade de perda. Mas eu posso, além disso, garantir o mínimo de lucro, baixando ainda mais o stop loss com o caminho que está tendo o preço. Enquanto o preço não quebre a sua linha de tendência à baixa, então você ainda está no que é a zona de validação, tá? Então, tem muito que falar desses 5 conselhos. Praticar em demo, isso é a técnica que vamos estar praticando em demo. O uso e gestão do stop loss com um stop loss movível, onde você tenha zero possibilidade de perda, uma vez que o gráfico avançou em caminho favorável à sua posição, e proteger com o mínimo de lucro. Então, isso é para traders que se enfocam no sistema, não no dinheiro. Se você se enfoca no dinheiro, você fica muito emocional normalmente, mas se você se concentra no sistema, você pode ter
uma expectativa de trading muito positiva, aun quando as suas posições saiam sempre com o mínimo de lucro, quando você vai movendo o stop loss, ok? Terceiro conselho, o que é o mercado Forex, por exemplo? É um mercado triplo alavancado. Por quê? Porque o primeiro alavancagem é que nós podemos fazer dinheiro ou perder dinheiro com micromovimentos do mercado, com movimentos que têm que ver com o quarto dígito, que é o valor do PIB, do point in price, ou até do que é o quinto dígito, que são frações de PIB, onde também se pode ganhar ou perder dinheiro. Esse é o primeiro alavancagem, dependendo do tamanho da posição. O segundo alavancagem tem que ver com o que é o tamanho da posição, que depende do volume. Aqui é 0,01, que é, digamos, uma posição muito pequena, que é o microlote. Você pode pôr o que é 0,1, que seria um mini lote, ou você pode pôr o que é 1,00, que é um lote standard, que seria, nesse caso, 100.000 unidades de euro, o alavancagem que nós estaríamos usando, tá? Então, esse é o segundo alavancagem, que é o tamanho da posição, e que isso tem uma relação direta com a máxima perda que nós possamos ter num trade. O terceiro alavancagem é o que dá o broker para você. A Iron Forex pode dar 1 a 100, 1 a 200. Tem no mercado brokers que podem dar alavancagem de 1 a 500, 1 a 1000, até tem um que faz 1 a 3.000, tá? Agora, eu vou perguntar para a gente, por exemplo, o que é que vocês possam escrever a seguinte fórmula, ok? Porque essa fórmula tem tudo que ver ao começo da nossa carreira como traders profissionais. E isso é o seu risco como trader é diretamente proporcional ao alavancagem que você esteja usando. Então, o que vai acontecer? Se você está usando o máximo alavancagem que dá o broker, nesse caso o Iron Forex, você tem muito risco no seu lado, porque as posições estão avalancadas. Mas se você não sabe fazer trading bem, a alavancagem vai funcionar em contra de você. Então, o que acontece? Na Europa, nós temos o que é uma comissão reguladora, que é a FCA, que estabeleceu que os brokers baseados na Europa não podem dar a traders iniciais uma alavancagem maior a 1,25 ou 1,30. Esse seria o alavancagem que eu sugiro, que eu recomendo que você desça o alavancagem, que você investigue qual é o alavancagem que está dando para você o broker, o Iron Forex, para você baixar esse alavancagem. Agora, isso vai ter uma influência no margem retido por o broker, sim. Se você está trabalhando com o máximo alavancagem, o broker, nesse caso o Iron Forex, vai reter uns 5 dólares por posição, vai ser muito pequeno, uma quantidade muito pequena a que ele vai reter de você. Mas, se você baixa a alavancagem, já a situação, o risco, já é mais equilibrado, então, o que é o broker vai reter, muito possivelmente, 300, 350 dólares por posição, ok? Se você faz o experimento no que é a conta demo, você pode reduzir a alavancagem do broker 1 a 1. Então, 1 a 1,
o seu risco é mínimo. Mas aí o mínimo margem que o broker vai pedir por posição vai ser incrivelmente muito grande, vai ser $1.500 por posição. Então, a ideia é que não ilumine o santo, que não queime ele, vamos buscar algo no meio, isso seria uma alavancagem de 1,25, 1,30, como a terceira sugerência. A quarta, da qual eu falei, é não pôr em risco mais de 1% do total do seu capital por posição. Isso é um cálculo que você tem que fazer calculando o valor do PIB, dependendo do tamanho da posição que você coloque. Tá? E o quinto conselho é não ponha muitas posições com diferentes instrumentos ao mesmo tempo. Olha, se um gráfico, se eu estou usando um gráfico, eu estou vendo aqui a estratégia que eu esteja usando, não? E então, isso precisa tempo, precisa estudo, análise fundamental, análise técnico, e que você possa ver qual o padrão é o que está fazendo o preço nesse momento. Então, se eu abro muitas posições, isso pode pôr-me em uma situação de desvantagem. Por quê? Porque, por um lado, já tem mais janelas, gráficos que monitorear. Então, o exemplo que eu ponho é o seguinte: imagina que você é um muito bom jogador de xadrez, tá? Então, mas você se concentra em um só jogo e você vai vendo todas as possibilidades de você ganhar dinheiro, tá? Mas depois acontece que você abre outra posição com outro instrumento, então é como se você estivesse jogando 2 jogos de xadrez ao mesmo tempo, ou 3, eventualmente, se você abre uma terceira posição, quarta, quinta, então são mais jogos. Eu sei que tem jogadores profissionais de xadrez que podem jogar 30 jogos ao mesmo tempo e ganham em todos, porque ele já tem maestria no que é o jogo de xadrez, tá? Mas para uma pessoa que está começando, não é o melhor cenário. Quando as pessoas me perguntam, olha, Cal, quantas posições as que você sugere, recomenda, aconselha a pessoa ter abertas ao mesmo tempo? Tem que ver com a capacidade de monitoreio que você tenha, ok? Se você pode estar atento ao que são as diferentes estratégias, meu conselho é progressivo. Começa com uma posição. Se essa posição saiu ganhadora, se você teve lucro, a próxima você pode abrir 2 posições, uma com o euro-dólar, outra com o dólar-iene, por exemplo. Então, se você ficou com lucro nas 2 posições, então isso já autoriza, digamos, você a ter 3 posições abertas ao mesmo tempo. Se você não teve lucro, se você teve perda, então eu sugiro ficar com esse número de posições ou descer ainda a uma para ficar bom com uma posição. Agora, que é o trade out, o margin call ou queimar a conta? Um dos exemplos que eu uso é o seguinte: eu vou usar o que são as linhas do Zoom para ficar mais exato com o que eu vou ensinar nesse momento. Eu posso ter, primeiro, uma tendência ao alça, onde eu tenho uma linha de tendência ao alça e eu tenho uma linha de retorno, tá?
Então, acontece, eu tenho visto isso com muitos traders e com gente que opera o euro-dólar, que opera o Bitcoin, que opera índices, que ganhou em uma operação aqui, e agora ele dobra o tamanho da posição, coloca aqui e tudo vai bem, tá? Mas se essa pessoa não tem uma boa capacidade de leitura, o que pode acontecer é que ele pode, em lugar de colocar 2 posições ou 4 lotes, não? Ele coloca 10 lotes, não, vamos dizer, alguma ideia, não? Que fosse uma conta muito grande, 10 lotes ao alça, tá? Mas ele já entrou muito tarde, ok? Então, o mercado começa a variar, rompe a linha, faz uma ruptura, um rompimento da linha de tendência e fica lateral, tá? Mas ele não tem capacidade de leitura e não vê que acontece, que chega um momento em que a tendência troca de direção e que pode ter posições ao alça que estão dentro de uma tendência para baixo. Então, ele ganha um pouquinho de esperança em cada retrocesso, mas isso cada vez vai mais para baixo. Então, é com esses 10 lotes, o porcentagem do margem livre fica muito pouco. E para dar uma ideia, vamos falar, por exemplo, de uma conta de $1.000. Então, os $1.000 são a garantia que você dá para o broker. Então, se você tem perdas por $1.000, então você não deve nada para o broker, porque está coberto com a quantidade que você tem na sua conta. Mas o que acontece? Tem um termo que é o drawdown, o flotante. Olha, eu vou abrir uma posição alça no euro-dólar, vai ser uma posição pequena. Eu vou abrir uma de 0,01 e eu vou pôr uma posição de compra. Então, nesse momento, eu começo com uma perda de 12 centavos de dólar. Por quê? O que acontece é que tem um termo que se chama spread ou diferencial, que é a diferença que tem entre o preço de compra e o preço de venda. É como quando você vai a uma caixa de câmbio, tem um preço de compra e um preço de venda. A diferença, que é o diferencial, que em inglês se chama spread, é onde o broker baseia a sua comissão. Então, ele já cobrou a comissão. Nós podemos ganhar ou perder dinheiro, mas ele já ganhou. Ele já está do outro lado, tá? Agora, esse daqui é o flotante, o drawdown. Pode ser positivo ou negativo. Se é positivo, é o possível lucro que nós estejamos. Se está em negativo, é a possível perda que nós tenhamos. Mas, quando a perda acumulada no flotante seja muito perto, que esteja muito perto da quantidade que nós temos na conta, olha, como se eu tenho uma conta de $1.000 e o flotante, o que é o drawdown, está em $995. Então, legalmente, porque o broker, o que ele faz é fechar todas as suas posições e você fica com 1% ou 2% da sua conta. Isso é o que se chama um trade out, um margin call, ou queimar a conta.
é uma perda catastrófica. Você perdeu todo o seu dinheiro com essa situação. E é que quando você aceita os termos e condições do broker, você está falando que se o margem livre, ou mais bem o drawdown, vai muito perto da quantidade que você tem na sua conta, ele vai fechar todas essas posições. Por quê? Porque ele está evitando que você deva dinheiro para ele, ok? Se ele deixa que essa perda cresça, então você tem $1.000 na conta, mas você já está perdendo 1.500. Então, ele não pode ficar assim como, olha, assim, eu fecho tudo e então você perdeu $1.000 e você me deve ainda $500 e eu não sei se o trader vai poder pagar ao broker. Então, para evitar essa situação, ele faz um trade-out. Antes disso, em geral, e pode ser o caso, o broker pode contactar a gente dizendo, olha, você está muito perto de uma situação de trade-out, você tem ainda a possibilidade de fechar as posições com uma menor perda, ou você pode pôr mais dinheiro na conta para ter uma maior margem livre. Na minha experiência, se nós já acumulamos uma perda tão horrível, você pode acabar perdendo o dinheiro inicial, mas o dinheiro que depois você pôs na conta. Então, a melhor estratégia é a preventiva. E a preventiva é quando você usa o que é a ordem de máxima perda para, com isso, garantir não perder mais de 1% como máximo por posição, tá? Então, eu vou falar do que são os 5 conselhos. Use uma conta demo. Use uma ordem de máxima perda. Desça o alavancagem a 1,25, 1,30. Não ponha em risco mais de 1% como máximo do total do seu capital por posição e não coloque muitas posições ao mesmo tempo. Se você segue estes 5 conselhos, praticamente, e eu não quero dizer que é garantia, mas reduz muito o risco de uma situação de trade-out de margin call ou de queimar a conta, tá? Então, minha gente, foi um prazer chegar para vocês nas suas belas cidades, dos seus belos países. E eu tenho a próximo webinário em português para o que é quinta-feira, que é um horário das 5 da tarde do México, que são as 7 da noite no Brasil, e já muito cedo na manhã do Portugal, seria mais bem para o horário do Brasil, às 7 da noite. Tá? Tudo de bom para vocês, muita sorte no bom trader. E meu nome é Carl, eu vou escrever rapidamente aqui no chat. Meu nome é Carl Prats, eu sou o instrutor de Forex para fala portuguesa na Iron Forex, e você me pode encontrar também no LinkedIn, tá? Então, até logo, tudo de bom, e vejo a gente quinta-feira às 7 da noite, horário do Brasil, tá? Até logo e tudo de bom. Tchau, tchau.